Então, gente, vamos continuar a conversa da semana passada. O tema daqui para frente é a relação direta, assim, ética e educação, e nós estávamos falando, assim, de que a educação tem a ver com conservar ou transformar conservar ou transformar normas, muitas vezes, e a ética diz respeito a essa conservação ou transformação das normas. Nós estamos vendo que há duas fontes básicas para as normas, dois modos de surgirem as normas, né? Numa organização de ideias que é da lavra do professor Miguel Reale, que é essa teoria tridimensional do direito, quer dizer, uma fonte uma norma vem de um fato que traduz um valor e que daí inspira a norma para quem chegar e dizer, olha, isso aqui para nós é valioso, mas um outro percurso, que é o da ética, né? Esse é o da moral, uma norma nasce de um valor que se consolidou e que vira norma para instaurar o fato. É uma coisa que não existe e que eu estou buscando fazer com que exista, não é? Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito, é uma coisa que a gente espera construir, mas que não existe como fato, não é? Agora, a discussão está exatamente aqui hoje, quer dizer, quem é que disse que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito? Quem banca isso, não é? Então, uma ética sempre é fundada, bancada, assim, por uma autoridade. E aí, a perspectiva religiosa, não é? E a perspectiva laica. Conversamos um pouco sobre isso e vimos que não há respostas, assim, únicas, não é? A gente viu a resposta do Kant, que fundava a ética em dois princípios, um de universalização e o outro do valor fim da pessoa. Uma pessoa sempre um valor fim, nunca um meio para se atingir alguma coisa fora dela, não é? Esse princípio de universalização é um princípio presente em quase todas as religiões, não fazer aos outros o que não gostaria que fizessem a ti, né? E ainda que ele seja ironizado por algumas pessoas, como Bernard Shaw, como o próprio Machado, chamando a atenção para o fato de que, quando eu generalizo e acho que todo mundo quer ou merece as mesmas coisas que eu estou imaginando que todo mundo é igual e as pessoas são diferentes como pessoas, não é? Então, ainda que exista isso, isso só traduz que esse princípio precisa ser complementado com mais alguma coisa, que não isso é uma regra de ação imediata, mas precisa de um fundamento. E o Kant foi buscar o fundamento indo além do princípio de universalização e assim, partindo do fato de que a pessoa é que é o valor fim de todos os valores. Habermas permanece, ao fundar a ética do discurso, que é a ética habermasiana, né, que nasce do pensamento do Habermas, ele dá uma torcidazinha no princípio de universalização e fica só nele, não entra nessa questão da pessoa, né? E a torcidinha que o Habermas dá no princípio de universalização não é assim, uma norma é legítima se, supondo que todo mundo queira fazer o que ela explicita, eu não tenho nada a reclamar. O Habermas diz, mas as pessoas não são iguais, não querem as mesmas coisas, uma norma é legítima, o princípio é, se numa situação ideal de fala, eu pondo a norma aqui em cima da mesa, todo mundo está ciente dela e ninguém tem nada contra. Não é que eu queira fazer aquilo, eu não me interesso por aquilo, mas eu não tenho nada contra aquilo, não é? Todo mundo tendo a palavra é a situação ideal de fala, e a palavra não formatada. Então, eu aceita como consenso. O que a gente acabou a aula comentando é que
toda ética, qualquer que seja um princípio que funda uma ética, ele pressupõe uma fé. Esse é o ponto, né? Pressupõe uma fé. Há princípios mais recentes, pós-Kant, né? Habermas é vivo, mas mesmo pós-ética do discurso, como o do Jonas, que quer funda uma ética, o Hans Jonas, não é? A partir de um princípio, assim, de um valor fonte, que é a vida em sentido humano, né? E é uma coisa bonita, o livro dele chama-se Princípio Responsabilidade. Princípio Responsabilidade, e o princípio dele, que é o alicerce da ética que vem do Jonas, é assim: nós temos a responsabilidade de manter a vida em sentido humano. Mas a responsabilidade não é só com quem está vivo, com o presente. E nem é só com o futuro, preservar para o pessoal que virá ainda. Não, é com o passado também. Esse é o insight novo assim, do Jonas, né? Quer dizer, nós vivemos o tempo todo numa bolha que envolve o passado e o futuro. A gente vive projetando e vive o presente, que é o futuro do passado. Se não tivesse o passado, o presente não se sustentaria, não é? Então, o nosso compromisso não é só com quem está aqui ou virá, é com quem já foi também. E esse compromisso com quem já foi é que tem a ver com os valores, não é? Viver a vida do início, hoje e o que virá, né? É uma perspectiva interessante, principalmente porque o Jonas é da área de biologia e ele fala do mundo, da terra, da vida em sentido humano, incluindo toda a questão ambiental, todo o problema ecológico. O Papa agora está falando bastante sobre essa questão ambiental. Acho que o mundo está acordando um pouco para esse problema, né? Que foi empurrado com a barriga por muito tempo, não é? E o Jonas, ele é um queridinho desse pessoal da sustentabilidade e tudo, por conta do princípio responsabilidade, né? Por conta desse livro. Ele escreveu antes um livro que chama Princípio Vida. É a ideia nascendo, né? O Princípio Vida, é o livro anterior. E depois ele consolida isso como a fundação de uma ética nesse livro, Princípio Responsabilidade, né? Mas a gente vê várias vertentes. O Taylor, Charles Taylor, que é um filósofo canadense, né? Tem uma aposta interessante que é na autenticidade, uma fé na autenticidade. Ele entra, portanto, na ideia de pessoa e diz, é preciso que se criem as condições para que cada um realize, né, explicite a sua vocação como pessoa. Vocação não tem a ver com religião, ou com, né, às vezes, vocação é associada a coisa assim, de natureza religiosa. Não, mas é assim, aquilo para que você sente que você nasceu para fazer, né? Descubra, cada um tem que ter o espaço para descobrir, tudo bem, não? E buscar isso, não é? Tem um filme, eu não sei se é uma peça antes, mas é o filme que é o conhecido, chamado A Felicidade Não Se Compra. Alguém já viu esse filme? 1950, 47, é um filme antigo, do Frank Capra, o diretor Frank Capra. A gente assiste na internet, se quiser e tudo. É um filme ingênuo, assim, e tudo, mas bonitinho, né? Que é, assim, um cara que quer se suicidar, acha que a vida não vale a pena e tudo, né? E alguém que chega junto e começa a passar em revista a vida dele, desse cara que já não vê mais sentido na vida, a passar em revista a vida, mas na perspectiva do outro, assim, de fulano de tal, vamos ver a vida de fulano de tal. E aí tem um lance em que ele foi super importante, decisivo para aquele fulano, né?
E outra pessoa, e aí vem um lance e conta a história de como a vida dele foi importante, não é? As ações dele foram importantes e influíram na vida de uma outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa. E aí, de repente, como é que o cara se sustenta dizendo, não, minha vida não tem sentido, não vale nada? Então, é uma peça simplesinha, não tem nada muito metafórico envolvido, né? É assim, você é único como pessoa, mas o tempo todo você se sustenta pelas relações com os outros, não é? Então, essa busca dessa autenticidade, daquilo para que você sente que nasci para fazer isso, né? Isso não é uma coisa funilada, fechada, eu nasci para ser funcionário público, ou isso, aquilo, não, mas você não nasce com igualmente, né, voltado para tudo na vida, você está voltado mais para um lado ou mais para o outro, não é uma coisa fechadinha, né? Mas existe essa ideia, essa é a aposta do Telho, a autenticidade como meta, né? E essa fé em que as pessoas têm uma vocação, cada uma, tem que descobrir, tem que haver as condições para a pessoa descobrir. O Paul Ricoeur, que encerrou uma trajetória longa de obras, né, inclusive sobre ética, com uma aposta assim no reconhecimento, quer dizer, também na perspectiva do outro, né? Você se constitui na medida em que você vê o outro, cria laços com o outro, não é? E essa criação de laços é uma relação assim dadivosa, né? Dádivas. A dádiva é o motor do laço e a dádiva, como conversamos, a dádiva não é mercadoria, não é o que se compra, se vende. A dádiva visa o laço e a pessoa no Ricoeur, né? Ela se constitui pelos laços que estabelece com os outros, né? Mas ele tem uma fé, assim, todos se baseiam numa fé absoluta, uma crença, uma firmeza, assim, no pensar na possibilidade, assim, dessa solidariedade entre as pessoas. O último livro que o Ricoeur escreveu, ele morreu há alguns anos, não muitos, mas o último livro se chama Percursos do Reconhecimento. E a ideia de reconhecimento, não é? E a tolerância vive disso, dessa ideia do reconhecimento. Tolerar não é simplesmente assim, tá bom, ele é diferente, eu aceito, né? Mas é reconhecer o outro como diferente de você, reconhecer, respeitar, não é? E o Ricoeur, o último livro dele é dedicado a isso. Se chama, como falei, Percursos do Reconhecimento. Outros autores têm outras apostas, não é o caso de a gente ficar fazendo um pupurri dessas éticas, mas sim de se destacar como as respostas são múltiplas, não é? E de como qualquer pretensão de única resposta é fonte de problemas teóricos, práticos, violência, intolerância, não é? Não dá para pensar nisso. O Hans Kung, aí, ele teve querelas com o Papa anterior a esse, o Ratzinger, né? Acabou excomungado. E ele era assessor e tudo, religioso, mas ele acabou excomungado. Mas é uma coisa assim, sei lá, eu penso, o Hans Kung era uma espécie de Joaquim Barbosa na época, lá nas relações com os ministros do Papa, meio estouradinho, mas assim, a gente torce por ele, né? Brigou, acabou excomungado, mas ele é gente fina. E aqui nessa página 193 do livro do Kung, que eu trouxe aqui na sala, ele tem os princípios que ele estabelece, né, fala para
para um ethos, uma ética assim mundial. E é interessante ver a lista desses princípios. Acho que olha, ele diz assim: uma ordem no mundo não pode ser criada, nem muito menos imposta, unicamente com leis e prescrições. O empenho pelos direitos pressupõe uma consciência dos deveres, e nisso deve estar envolvido simultaneamente a cabeça e o coração do homem. Não haverá nenhuma ordem no mundo sem uma consciência ética universal. E aí, o que é essa consciência ética universal? Enfim, essa é a fé do Kung, que era um religioso e que tem uma perspectiva laica, né, na construção desse ethos mundial. Enfim, são várias as perspectivas e é interessante viajar por elas, né? Mas o fato é que em todas elas a gente carece, né? Tem a necessidade de uma ideia, assim, de explicitar uma ideia de pessoa. Há um livro do próprio Taylor, na ideia de autenticidade, um livro do Taylor que se chama Person and Society, a pessoa e a sociedade. A sociedade é a coisa maior, a política já se dá no âmbito aí da sociedade, o Estado é uma parte dessa política e o governo uma parte menor ainda, não é? Mas a relação pessoa-sociedade é que se dá mediada pela política, pelo Estado, pelo governo, né? O Estado, a função dele, né, é dar proteção às pessoas, manter a ordem e a justiça, que são níveis diferentes de provimento, né? Para prover a proteção, a ordem e a justiça, que é a função do Estado, tripla, ele dispõe de força. Na verdade, o Estado deveria ser o único detentor da força, o monopólio da força devia ser do Estado, devia ser, não é? É ou não é? Teoricamente é, mas hoje a gente tem mais segurança particular trabalhando do que soldado no exército ou na polícia, não é? Então a força está muito longe de ser um monopólio do Estado na prática, tá certo? Mas, teoricamente, o Estado é que dispõe desse monopólio da força. E, na prática, o que a gente vê é que essas forças particulares, elas têm que ser autorizadas pelo Estado, têm que ser controladas, de alguma maneira, pela polícia, pelo exército, né? Pelo menos teoricamente, né? Agora, a força é a coisa bruta, não é? O Estado tem que manter a ordem, e manter a ordem não por meio da força, mas por meio de uma estrutura de poder. Poder, o que é o poder? O poder é assim, a regulação da ação sobre os outros, da coação consentida, né? Porque a vida em sociedade pressupõe algum tipo de estrutura de poder. Ah, não pressupõe não, eu acho que dá para viver, a gente mesmo cuida da gente, não sei o quê. É uma perspectiva política essa, que é a do anarquismo, não é? Ou da anarquia. A anarquia é poder e não precisa de poder, né? É uma aposta política, tá certo? Mas que há quem não acredite, há quem não tenha essa fé. E todos nós que assistimos aquela série Lost, deixamos de acreditar até que isso fosse possível num grupo pequeno, né? E não extensível para o mundo todo, porque era tanta confusão ali, né, com um grupo pequenininho, né? Então a existência de poder, há quem não acredite, né? Eu mesmo não acredito que a gente possa dispensar. É curioso, vou contar aqui para vocês uma coisa que eu descobri há pouco tempo, né? E fiquei, assim, incomodado, assim, mas satisfeito com a descoberta. Veja,
A palavra autoridade, que é o poder legítimo. Aqui o poder é consentimento, mas o consentimento pode não ser legítimo. Se chega um bandido aqui, põe um revólver na nossa cabeça, a gente obedece. O que ele mandar, a gente faz. Ele tem poder sobre nós, mas isso não é legítimo, né? Agora, o poder legítimo é que é a autoridade, né? Essa autoridade, que é o tema seguinte, quando a gente acabar essa leva aí, não existe uma palavra grega para autoridade. Isso que eu descobri recentemente. Que coisa, né? A democracia nasce na Grécia, não é? Toda essa questão política se nasce na Grécia. E a Grécia, o pensamento grego antigo não tinha uma palavra para autoridade. Porque a gente tudo fica falando, polis é cidade em grego e tivis é cidade em Roma, né? E vai vendo assim numa língua, na outra, porque são duas culturas poderosas, aí vê assim, poder, arquê, em grego, né? Quer dizer, não é usado no sentido de autoridade, como o consentimento, né? A autoridade vem exclusivamente do latim, autoritas, né? E a autoridade em Roma era exercida por quem? Não pelo imperador e tudo, mas pelo Senado.